Olá, meus queridos estudantes do Colégio Alexandre Dumas. Hoje aqui é o professor William Ribeiro com o quarto encontro da aula de Cultura Afro. A aula de hoje vai ser uma aula diferenciada. Eu vou estar fazendo uma suposta revisão do que nós estudamos no encontro anterior, que foi no encontro 3. E hoje a gente vai fazer uma revisão. Dentro dessa revisão a gente vai ver algumas imagens. Essas imagens eu fui fazer uma visita com o colégio na Biblioteca Central de Salvador e chegando lá estava tendo uma exposição. Eu não aguentei, peguei o celular, tirei as fotos dessas imagens e hoje eu vou usar essas imagens para vocês. São imagens daqui da Bahia, daqui de Salvador, que resumem tudo que nós estudamos. A gente vai ver dentro dessas imagens a importância do movimento negro. Vamos ver também, vai ser um resumo sobre o assunto nossa etnia, onde a gente vai repensar a ideia de se reconhecer a presença do negro e a cultura do negro na sociedade. Também, quando a gente estuda a igualdade desigual na sociedade brasileira, que a gente viu que existe um distanciamento entre negros e brancos no que corresponde ao desenvolvimento social, político e econômico, e quem diz isso é os próprios dados do governo que eu mencionei através do IBGE. Também a gente vai ver aqui que isso resume as causas que estão no Estatuto da Igualdade Racial, onde o Estatuto, a lei que proíbe, o Estatuto da Igualdade Racial, que tem como objetivo promover o desenvolvimento da população negra na sociedade brasileira. A gente vai ver através dessas imagens que para chegarmos aonde estamos hoje, com mais respeito, com mais valorização da população parda e negra, com a conquista do que a gente chama desses direitos sociais, foi a base de muita luta. Então vem para cá, vem comigo, e no final eu tenho um grande desafio. Hoje eu vou passar para vocês um desafio onde vocês vão assistir no YouTube curta-metragem. Curta-metragem muito bacana, vocês vão gostar, que fala sobre a temática. Mas primeiro me acompanhe aqui. Eu quero apresentar essa imagem para vocês. Essa imagem aqui, eu não sei exatamente qual foi o ano, mas ela fazia uma menção ao Dia da Consciência Negra. Então, na rua, você tinha lá aquele cartaz enorme lá, né? 13 de maio de 1988. A princesa esqueceu de assinar a nossa carteira de trabalho. Então, a gente viu que durante a história do Brasil, mesmo após o fim da escravidão, o negro ele não foi reconhecido como um cidadão e não teve direitos trabalhistas. Então, devido ao racismo, essa população negra ela ficou automaticamente excluída. Então, a gente tem outra imagem que eu achei interessante, foi essa aqui. 100 anos sem nada. Ou seja, 100 anos do pós-escravidão e você não tinha direitos sociais. A população negra, a população parda, principalmente a população negra, metade da população baiana, por exemplo, metade da população do Brasil. Então, segundo os dados, né, até 2010, o Brasil era o segundo país mais negro do mundo. Ficava atrás só da Nigéria. E aqui você vê 100 anos sem nada. O que é esse sem nada? Sem o respeito, sem a valorização, sem uma luta contra o racismo pelos governantes. Daí você tem manifestação na rua. Aqui a gente tem outra mensagem interessante. Zumbi, sim. Princesa Isabel, não. Por que zumbi sim, Princesa Isabel, não? Então essa foi a temática desse dia aqui, do 20 de novembro da Consciência Negra. Porque zumbi representou a luta contra o fim da escravidão, contra o fim dos castigos, da opressão contra a população negra. E a Princesa Isabel teve uma liberdade através da Lei Áurea, mas foi aquela liberdade que não acabou de fato com o racismo na sociedade. Outra imagem que eu achei chocante vai ser essa aqui, a próxima imagem, né? Nas ruas, a população com faixa do controle, né? Do controle da natalidade ao extermínio do povo negro. A população pedindo um fim da violência contra a população negra. Ou seja,
principalmente a população da periferia que sofria os abusos de racismo das autoridades policiais. Muitas vezes a população negra era quem é difícil ter acesso à defesa na hora que era incriminada. Ao mesmo tempo, a valorização da mulher negra, a gente vê aí que o corpo, a cor negra, o cabelo da mulher negra, os traços físicos do negro, ele é rejeitado, sempre foi rejeitado pela sociedade brasileira. Daí eu questionei nas últimas aulas a questão da mídia, do negro não aparecer na mídia, não aparecer nas novelas. A gente vê pouca presença de negro como autoridades, como em destaques, né, em programas. E aí o que é que acontece? Aqui, ó, no passado você já tem essas manifestações a favor disso, dessa conquista. Grupo de mulheres, movimento negro unificado contra a dupla discriminação, a discriminação da mulher e da mulher negra. Então, o movimento negro teve como objetivo o quê? Buscar direitos, a valorização da pessoa negra. Então, a mulher negra ela sofria discriminação nessa época por ser mulher e também por ser mulher negra. Então, era um peso maior em relação às mulheres brancas, que também sofriam violência, porque até talvez nesse período você ainda não tinha a lei Maria da Penha, não fosse totalmente reconhecida. E aí você vê essa luta do movimento negro. Essa aqui é fantástica. A UFBA agora é negra. Ocupação da reitoria. Por que a UFBA ainda é negra? Porque em alguns cursos da universidade, as pessoas prestavam vestibulares, mas quando se descobria que aquela pessoa que se inscreveu era negra, colocava pessoas brancas na frente. Então, tinha cursos na universidade, como cursos de direito, medicina, por exemplo, não se aceitava negros. Negros eram discriminados. E daí houve toda essa manifestação, essa luta por abertura de vagas para negros. Não é que ia dar vaga ao negro, mas o negro ele ia fazer o vestibular, teria que tirar a mesma nota que o branco, mas ele ia concorrer com pessoas negras, porque se dava preferência apenas a pessoas brancas em alguns cursos. Daí o movimento vai lutar pelo acesso à escola e à universidade. Cooperativa educacional Esteve Biko, ou seja, repensando os direitos dessa população também, o direito do negro na sociedade. Zumbi, símbolo de resistência ao povo negro. Valeu Zumbi, 300 anos de luta do povo negro. Ou seja, a gente vê imagens onde a população baiana ela está na rua reivindicando para ser reconhecida. O que eu quero dizer a você, principalmente você que tem um pai ou uma mãe negra, que nessa época aqui, por mais que seu pai tivesse formação, as empresas muitas vezes o rejeitavam só porque era negro. Então aqui é a luta pela identidade, pela valorização desse ser humano, tentando se mostrar que não existe raça, todos nós somos seres humanos e todos nós somos pé de igualdade, e que a nossa etnia, a nossa cultura é essa miscigenação, e é por isso que essas pessoas estavam na rua. Aqui também o povo negro unido pela vida. Está meio embaçado, não vai dar para vocês verem, mas olha que mensagem linda. O povo negro unido pela vida, liberdade e religiosa. Então você está falando de vida, que é nosso bem maior e que está na Constituição brasileira. Vamos acabar com os terreiros de macumba, abaixo a macumba e a matança de crianças. Então, por muito tempo se dizia que os terreiros de candomblé existiam para fazer feitiçaria com as crianças, matar crianças, exterminar crianças. E na verdade se queria mostrar que o terreiro de candomblé, assim como as igrejas, são templos religiosos. Existem pessoas que fazem coisas ruins, se investem na religião para fazer coisas ruins. Então nesse período se queria dizer, olha, ser do candomblé não quer dizer que é ser macumbeiro que está fazendo mal a outras religiões, não é inimigo de ninguém, é um culto. Então também as pessoas que praticavam o candomblé teve que lutar por esse direito. Aqui a gente tem uma estátua, que é a estátua de Zumbi dos Palmares, lá no Centro Histórico Pelourinho. Essa estátua é um marco. Por que é um marco? Porque no centro da cidade
numa parte turística de Salvador, você ter essa estátua é reconhecer a presença do negro, é reconhecer que o negro, dentro dessa sociedade, teve que lutar e vem lutando por seus direitos. Então, isso aqui é um marco. Se vocês que passeiam na cidade de Salvador, dificilmente você vê algum monumento homenageando a população negra. Daí, em pleno centro histórico de Salvador, próximo à prefeitura de Salvador, a gente tem lá a estátua de Zumbi. Então, aqui a gente já viu também, 300 anos de Zumbi, trabalhadoras domésticas na luta. Ou seja, se a gente for analisar diante do que a gente vem estudando na história, ao negro, as mulheres negras, que tinham pouca formação, o trabalho que ficava destinado a ela era o trabalho de empregada doméstica. E, no entanto, essas empregadas domésticas não tinham direitos. Fora que eram abusadas sexualmente, violentadas, agredidas verbalmente. Então, essas mulheres vão para a rua reivindicando direitos trabalhistas, respeito, reparação já. Então, por que essa reparação? Porque se via que o quê? Existe a lei, no Brasil é direitos iguais para todos, mas no que se refere à população negra, esse direito não se cumpre como deveria cumprir. Então, por exemplo, a forma como um branco ele é tratado em um determinado local é de uma forma, e a maneira como o negro é tratado era outra. Então, na televisão, na mídia, creme de cabelo, você só via a princesa da Disney. Hoje você já vê personagens negros em creme de cabelo, shampoos, em biscoitos. Hoje você já tem bonecas negras, brinquedos negros. Mas você tem uma sociedade que você tem metade da população negra e você já tinha brinquedos brancos ou voltado para uma cultura branca. Então essa reparação é esse reconhecimento da presença dessa população. Então, respeito ao povo negro da Bahia. Então, essas imagens teve como objetivo isso, mostrar que os nossos estudos não têm sido à toa, para nós chegarmos aonde estamos chegando e chegar a esse momento de interação, de debate sobre esse tema, foi fruto de muita luta, e a prova vida é a fonte histórica, é a memória através das fotografias e imagens que eu trouxe aqui para vocês. Então, eu quero deixar um desafio aí agora para você. Qual é o desafio? Esse desafio vai ser para você do 6º ano. Você do 6º ano, eu quero que você assista um curta-metragem no YouTube, que é Cores e Botas. Se puder aproximar esse link aqui, eu agradeço, viu, produção? Então, o curta-metragem, o nome é Cores e Botas. Aqui está o link no YouTube, e vocês clicam aí, né, pegam esse link, e esse curta-metragem ele faz uma reflexão na seguinte questão, né? Traz uma seguinte reflexão sobre a população negra, que ainda é a minoria que não é respeitada na sociedade. E a gente, vocês vão ver nessa brincadeira aí, é muito interessante. É de uma criança que ela tenta ser uma Paquita da Xuxa na época, em que o programa Xuxa era destaque na Globo, e ela vai ser rejeitada porque ela é negra. Eu não vou contar o filme, mas no resumo, vocês vão ver como é chocante a desigualdade social, o não reconhecimento, a falta de respeito, que muitas vezes acontece dentro da nossa escola. A gente tem mania de criar o padrão branco. Muitas vezes até mesmo em nossa escola a gente olha para a pessoa negra e acha que pelo fato de ser negro é o feio da sociedade. Mas quem criou essa mentalidade? Quem criou essa ideia? Então esse curta-metragem, Cores e Botas, ele vem fazer esse questionamento e trazer essa reflexão. E semana que vem eu vou trazer para vocês uma atividade sobre esse curta-metragem. Ainda tenho aqui para o 7º ano que a gente estudou nossa etnia. Eu quero que vocês assistam no YouTube. Aqui está o link, o curta-metragem Dudu e o Lápis de Cor. Vocês vão ficar maravilhados, ok? Dudu, ele vai estar na escola e a professora vai perguntar a ele. Ele pergunta à professora: qual lápis de cor eu uso para pintar o meu desenho? O cor de pele. E quando ele pega o lápis cor de pele, é a cor bege. Ele não se reconhece no lápis de cor. Então aqui,
a fala de uma criança sobre um assunto do mundo dos adultos. Não existe maior sinceridade do que a criança. Então, ninguém melhor do que ela para falar sobre a questão de identidade, valorização da cultura e da raça. Ok? Então, assista ao filme, faça um resumo desse curta-metragem. E para o oitavo ano, eu quero que vocês assistam o curta-metragem Vista Minha Pele. Esse curta-metragem é fantástico. Eu vou botar o link aqui para vocês. O link é esse aqui. Dê uma pausa no vídeo e veja. Então, Vista Minha Pele, ele é fantástico. Vai fazer inversão de valores. Enquanto hoje o negro ele é a raça que domina a sociedade, vai ser o contrário. Vai se fazer o racismo com o negro, ou seja, vai colocar o branco na posição do negro e o negro na posição do branco. E aí você vai ver como é chocante o que a população negra sofre, que nesse caso, nesse curta, vai ser os brancos. Muito gostoso, eu quero que vocês assistam esse curta. Por último também, ao 9º ano, eu indico também o curta-metragem Vista Minha Pele. Então daí vocês vão entender como é que é mega importante a criação do Estatuto da Igualdade Racial. Vocês vão ver a luta, a necessidade da valorização da identidade. E se fosse você que estivesse no lugar dessa jovem que foi discriminada? E se fosse você que estivesse no lugar do negro? Então, assista e eu irei passar uma atividade para vocês. Obrigado e até a próxima.